Daniele Haloten, falando sobre direito. Olá! O Falando sobre Direito de hoje vai falar sobre o direito à saúde da pessoa com deficiência. Eu vou falar de alguns direitos que estão previstos na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Na saúde pública destinada às pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência, os seus familiares ou o seu atendente pessoal tem direito a atendimento psicológico. Eu acho isso muito importante, principalmente para os pais que têm alguma criança com deficiência ou para aquela pessoa que adquiriu uma deficiência ao longo da vida, como eu. Eu não tive esse acompanhamento quando eu era criança e que eu comecei a perder a minha visão, né? E eu acredito que teria sido muito útil para mim. A pessoa com deficiência também tem direito a um acompanhante em internações hospitalares, bem como o hospital tem que providenciar condições para que esse acompanhante fique com a pessoa. Veja bem, é um direito a um acompanhante. A pessoa com deficiência não é obrigada a usufruir nem deste nem de nenhum outro direito. Os hospitais não podem se eximir da sua responsabilidade de cuidar da pessoa, do paciente, com esse negócio de tem que ter um acompanhante. Eles não podem obrigar, ao meu ver, não podem obrigar a pessoa com deficiência a ter um acompanhante. Eu digo isso porque eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas com seus pais idosos, porque o Estatuto do Idoso também prevê o direito do idoso de ter um acompanhante nas suas internações hospitalares. Mas não é uma obrigação, porque muitos filhos, eles precisam trabalhar, precisam cuidar das suas vidas, eles não podem ficar 24 horas no hospital com seus pais. Além do mais, nós pagamos altos impostos, no caso da saúde pública, plano de saúde não é barato, assim como as internações particulares também não são baratas. Então, é um direito, não é uma obrigação. A LBI diz que é vedada a cobrança diferenciada nos planos de saúde por causa da deficiência da pessoa. E isso não implica que o plano vai sair mais caro por causa disso, porque se a gente for pensar assim, como eu já ouvi pessoas falando, então nós vamos ter que pagar mais caro para aquela pessoa que tem uma doença mais grave, para aquela pessoa que frequenta mais o médico, o hipocondríaco, aquela pessoa que precisa fazer exames mais caros, não é? Cada um tem sua necessidade. A LBI também prevê a capacitação dos profissionais no serviço de saúde pública, ou seja, eles têm que estar preparados para atender as pessoas com deficiência. A LBI também prevê a comunicação obrigatória pelos serviços de saúde público e privado de qualquer suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa com deficiência. Então, na ciência dessa violência, os profissionais de saúde têm que informar as autoridades competentes. Agora eu vou falar do artigo 25 da LBI, que eu colei a redação fiel do artigo, mas eu vou falar de uma forma um pouquinho diferente, porque eu achei meio confusa essa redação. Diz a lenda, no seu artigo 25 da LBI, que os espaços de saúde, públicos e privados, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência mediante a remoção de barreiras por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação de interiores e de comunicação, atendendo às especificidades de cada deficiência. O que esse artigo nos diz? A minha interpretação desse artigo é que os espaços de saúde devem estar adaptados para as pessoas com deficiência, sejam elas quais forem. Quando você fala ali de espaços arquitetônicos, eu entendo que um cadeirante deve ter condições de entrar e circular pelos espaços de saúde, públicos e privados, como diz a lei. Quando eu falo aqui da comunicação, eu entendo que os profissionais de saúde devem saber se comunicar com qualquer pessoa com deficiência, inclusive os surdos. Só que na prática não é o que a gente vê. Hoje em dia, principalmente nos grandes centros,
onde tem consultórios minúsculos, alugados em salas bem pequenas, eu não sei se em alguns médicos que eu frequento, uma cadeira de roda entra na sala. Esses espaços são tão pequenos que certa vez, muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu fui muito maltratada por uma fisioterapeuta quando eu estava na sala de espera de uma sala comercial que ela dividia com a profissional de saúde com quem eu ia me atender. E eu estava aguardando a minha profissional na sala de espera, era uma sala bem pequenininha, e muito rudemente a dita fisioterapeuta veio me convidar a sair da sala de espera e esperar lá fora em pé com o meu cão-guia, porque segundo ela, o meu cão-guia estava atrapalhando a passagem. Passagem não sei do que, porque eu percebi, né, o espaço era bem pequeno. Então, minha querida, você incorreu em discriminação, tá bom? Eu não tenho culpa se vocês alugam salas pequenas. Vocês têm que atender tanto as pessoas que não têm deficiência, o espaço tem que atender quem tem cão-guia, quem anda com cadeira de roda, pessoas obesas, e vocês não podem subjugar essas pessoas como você me subjugou porque eu estava acompanhado de um cão-guia. Até porque, por favor, meu cão-guia não estava atrapalhando o caminho, estavam todos sentados nos poucos lugares que ali havia, e é claro que se alguém precisasse passar, assim como qualquer outra pessoa educada, eu iria me levantar ou mover o meu cão-guia, se fosse o caso. Eu não tenho culpa se você faz espaço pequeno. Outra coisa é em relação à comunicação. Hoje em dia está mudando, mas os médicos mais antigos, alguns deles nos tratam como se nós fôssemos incapazes. Se nós vamos com um acompanhante, então eles falam com o acompanhante como se nós nem estivéssemos ali. Alguns não se dignam nem a nos dar a mão para ir sentar na cadeira para eles nos examinarem, no caso de um oftalmologista. Então eu percebo esse despreparo por parte dos médicos. No caso de Libras, eu até entendo que seja um pouquinho mais complicado para todos os médicos saberem Libras. Até porque eu acho que a gente deveria ter Libras desde o ensino fundamental, para que todos nós soubéssemos falar. Eu digo isso porque a criança, ela tem mais condições de aprender. Eu aprendi um pouquinho de Libras quando eu era criança com a minha tia, só que daí eu comecei a perder a visão, ela não sabia mais como me ensinar, e faz muito pouco tempo que eu descobri que tem Libras para cegos aqui em Curitiba. Então a gente até entende certos casos, mas devagarinho eu acredito que os profissionais devem ir se adaptando. Agora, tem situações que são flagrantes discriminações. Por exemplo, os profissionais de saúde que trabalham diretamente com o surdo. Aqueles que fazem, por exemplo, implantes cocleares ou qualquer outro tratamento em relação à surdez. Eu acho uma total falta de respeito esses profissionais trabalharem para um público-alvo, um público específico, porque esse público não vai me atender, ele vai atender quem? Quem não escuta. Então é total falta de respeito, além de ser discriminação. Aí sim eu acho que é discriminação e aí sim eu acho que a adaptação é razoável sim. Esses profissionais têm obrigação de saber Libras, se eles querem trabalhar com essas pessoas. Eu digo isso porque uma vez eu liguei para um médico que eu queria que minha tia se consultasse, que é surda, e eu perguntei, olha, alguém aí sabe Libras? Não, não sabe. Não tenha dúvida, né, que eu meti a boca. Então, porque vocês já imaginaram o quanto que é apavorante para uma pessoa que não escuta, não saber o que está acontecendo? Você vai lá no dentista, tem aqueles aparelho que faz barulho esquisito, treme na tua boca, aqueles exames esquisitos, tipo uma tomografia, exame de sangue. A gente que tem medo, que sabe o que está acontecendo, imagina uma pessoa que não sabe direito o que está acontecendo. Deve ser apavorante. Mas aqui em Curitiba, a gente tem um serviço de acompanhamento para a pessoa surda. A assessoria da pessoa com deficiência aqui de Curitiba, porque assim que o Greca assumiu o seu mandato 4 anos atrás, ele extinguiu a Secretaria da Pessoa com Deficiência e transformou em assessoria. Mas ela continua desempenhando algumas funções que eu acho muito interessante, como por exemplo esse acompanhamento à pessoa surda. Eles têm pessoas que sabem Libras, e essas pessoas acompanham as pessoas surdas desde uma consulta médica, ou então na compra de um eletrodoméstico, por exemplo, que às vezes a pessoa quer uma ajuda e não tem
quem vá com ela e saiba Libras, ou não quer, ela quer ir sozinha por algum motivo, então tem esse serviço. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo os contatos que a pessoa surda pode se comunicar via WhatsApp, por mensagem, e ela também pode mandar e-mail e entrar no Facebook para solicitar esse serviço, aqui na assessoria da pessoa com deficiência de Curitiba. Então eu peço para você que conhece alguma pessoa surda e que de repente essa pessoa não saiba ler para poder ver a legenda aqui do meu vídeo, explica para ela sobre esse serviço e dá os contatos para ela quando ela precisar, que isso é muito importante. Eu acho um trabalho magnífico dessas pessoas que trabalham para os surdos. E você aí na sua cidade, veja se o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência não pode te ajudar nesse sentido. Às vezes também tem aí na sua cidade esse serviço. E no mais, vamos aprimorando, né, gente? Vamos nos aprimorando cada vez mais para que a gente possa incluir cada vez mais um número maior de pessoas. Eu acho que esse vai ser meu último vídeo desse ano. Eu confesso que eu tô bastante cansada, esse ano foi bem puxado, assim. E para fazer esses vídeos vocês sabem que eu estudo previamente, principalmente quando eu falo de direitos da pessoa com deficiência, porque a gente não tem essa matéria na faculdade. Então eu não tenho assim como correr para um professor e tirar minhas dúvidas, eu tenho que estudar mais para poder falar aqui com vocês. Eu tenho um grupo de WhatsApp de advogados e estudantes de direito com deficiência e às vezes eles me ajudam. Então tudo isso para trazer a informação mais precisa para vocês. Fique ligado nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que talvez eu quero ver se eu consigo fazer uma live ainda esse ano. E eu espero continuar no ano que vem com esses vídeos. Eu tenho o objetivo de disseminar a informação para o maior número de pessoas, porque eu acredito que o direito é um direito básico, né? Saber sobre direito para que as pessoas possam se defender. Eu agradeço de coração a você que tem apoiado esse projeto. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, me segue nas redes sociais para não perder nenhuma publicação e eu espero continuar com você no ano que vem. Se eu não fizer mais nenhum vídeo, eu desejo a você um excelente ano, um excelente Natal, se cuida, continua usando máscara, continua se higienizando, mantendo um certo distanciamento, evitando aglomerações, porque como diz o Antônio Fagundes, a gente já enjoou do vírus, mas ele ainda não enjoou da gente. Até a próxima. Daniele Halotem, falando sobre direito. Ai, obrigada.